Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Vocês me ouvem? Sim, estamos te ouvindo bem. Boa noite, pessoal, tudo bom? A live de hoje ela vai ter como título, né, a hipotonia muscular e o desenvolvimento neuropsicomotor na T21. E hoje, como nosso convidado, a gente vai ter o professor doutor João Carlos Ferrari Correia. Professor, você escreveu um artigo, né, que foi intitulado, né, A existência de alterações neurofisiológicas pode auxiliar na compreensão do papel da hipotonia no desenvolvimento motor de indivíduos com síndrome de Down. Aí eu queria que você se apresentasse, né, dissesse para nós o que você está fazendo atualmente, né, seus estudos, e o que levou, né, a fazer esse artigo, e aí a gente vai falando um pouco sobre ele, perguntas, tá bom? Sem problema, vamos lá. Obrigada por ter aceito. Então, na verdade, gostaria de iniciar agradecendo o convite, né? É um prazer, principalmente que veio por meio da professora Tânia Boff, que foi nossa professora há algum tempo atrás, já sem tocar em idade. Foi minha também, tempo... viu? Ah, você também foi... Também sou pupila dela, do Augusto. Ah, Augusto sempre puxando minha orelha. Mas é um tempo que marcou muito, né? Não só profissionalmente, mas como pessoalmente, uma vez que após eu me formar, foi quando eu conheci a minha esposa, a Fernanda, que também é fisioterapeuta, também estudou na Unesp, e foi quando nós fomos presenteados com a Yasmin, que é a nossa filha, hoje com 25 anos, portadora de síndrome de Down, né? E como nós éramos muito jovens na época e as famílias distantes, nós acabamos recebendo muito apoio dos professores, dos nossos professores, aos quais a gente mantém contato até hoje e um vínculo muito, muito próximo, justamente por todo o conhecimento e toda a bagagem de pessoal e profissional que eles nos passaram, né? Então foi um período muito, muito bom das nossas vidas, a qual a gente sente muita saudade, inclusive. Ai, que bacana. A Tânia tá mandando um beijão para vocês, viu? Manda outra. Com certeza, eles marcaram as nossas vidas. Falo por mim e pela minha esposa, né? E da própria Yasmin, né? Que ficou aí em Presidente Prudente por muitos anos. Então, quando a Yasmin nasceu, né, remetendo um pouquinho da história, eu trabalhava com também o professor Jaime Neto, na equipe de atletismo, aí, na pistas de atletismo da Unesp, e também, como eu já referi, muito novo, já fazia meu mestrado, e comecei a atuar como professor universitário. A partir de então, a minha vida deu uma certa reviravolta em termos de linha de pesquisa, que antigamente, né, como eu estava mencionando, eu trabalhava com medicina desportiva, trabalhava com os atletas olímpicos, então aquela equipe de atletismo que foi para Atlanta em 1996, para Sydney em 2000, ambos medalhistas olímpicos, eu trabalhava diretamente com eles. E quando eu comecei a atuar no ensino superior, né, nas universidades, a minha vida começou a ir um pouco para a neurologia. E tanto o meu mestrado como o meu doutorado, que eu fiz na Unicamp, foram em cima de neurofisiologia e biomecânica. Então, o saudoso professor Fausto Bertin também, a qual eu rendo uma homenagem aqui para ele, já falecido, mas que abriu as portas, ele era dentista, mas que abriu as portas para vários fisioterapeutas, inclusive, sempre fazendo menção aos meus professores, eternos professores da Unesp, quem me levou para o mestrado foi o professor Rubem de Faria, né, o Rubinho, que também mora no meu coração, né, foi meu padrinho de casamento, foi meu orientador do TCC, do mestrado, do doutorado. Então, quando a gente começou a mexer com eletromiografia, sinais elétricos, neurologia, e aí, logicamente, sempre teve aquela vontade de estudar um pouco mais a questão das pessoas sindrômicas, né?
E aí foi o que nos levou a fazer esse estudo com o nosso grupo aqui na Uninove, a universidade que eu atuo há quase 24 anos aqui na universidade. Aqui nós temos um programa de mestrado, doutorado e pós-doutorado. É uma universidade privada, sem fins lucrativos. Então, todos os alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado são totalmente gratuitos. Então, isso faz com que a gente consiga atrair bons pesquisadores, né, estudantes de bom nível e que nos ajudam a fazer a coleta de dados e a trabalhar essas informações, como, por exemplo, desse artigo, desse trabalho que a gente publicou sobre aspectos neurofisiológicos do adolescente com síndrome de Down. Ai, que legal. Que jornada, hein? Que bagagem. Muito bacana. Ó, como primeira pergunta, nós temos qual a observação que você fez para verificar e analisar a existência de alterações neurofisiológicas em pessoas com T21? Tá. Na verdade, assim, quando nós falamos de pesquisa científica, né, como cientistas que somos, as dúvidas surgem no nosso dia a dia, né? As questões, o que a gente chama na pesquisa de hipótese, elas surgem no nosso dia a dia. Então, logicamente, convivo com muitas crianças e adolescentes com síndrome de Down, até por ter uma filha portadora de síndrome de Down, e aí a gente começa a visualizar algumas características dos marcos temporais do neurodesenvolvimento dessas crianças e adolescentes que são muito comuns. E uma coisa que nos chamou muita atenção nessa época que nós fizemos esse trabalho científico foi justamente o tempo de reação deles a algumas atividades. E aí surgiram, logicamente, vários artigos, estudando vários artigos, que nos embasaram da seguinte pergunta: será que esses aspectos neurofisiológicos dele, no caso específico de reflexos, não só os reflexos estáticos, né, como o reflexo patelar ou aquileu, aquele que a gente bate, né, percute sobre o tendão patelar e a pessoa responde, ou mesmo os reflexos dinâmicos, né? No caso, a gente construiu uma plataforma de madeira em que nós acionávamos um botão e ele caía 30 graus. Então, o adolescente ele colocava a plataforma com duas áreas independentes e ao acionar o botão ele caía uma dessas plataformas 30 graus. E esses 30 graus, logicamente, causavam um desequilíbrio. E aí a gente tem vários aspectos que a gente pode ingressar nessa informação de falar exatamente sobre as reações que o nosso corpo produz sobre isso, né? Então, foi a partir daí que a gente começou a buscar aí essas informações sobre esses reflexos, essas respostas neurofisiológicas. Muito bacana. E pensando assim, nas pessoas que não são da área da saúde, né, que estão assistindo essa live, como que você explicaria para nós o que é tônus muscular e o que seria hipotonia muscular, de uma forma assim bem simples? Claro, sim. Para exemplificar para aqueles que estão nos assistindo, assim, eu gostaria de remeter a um exemplo muito clássico que a gente costuma dar, que eu aprendi justamente com o nosso saudoso professor Fausto Berzen, né, que, como eu mencionei, foi nosso orientador no mestrado e doutorado. Ele fala que o tônus muscular, existe no nosso mundo profissional, na fisioterapia, uma definição muito clássica que é o estado de contração permanente. E nós que somos eletromiografistas, né, como eu sempre eu já mencionei, eu estou nessa área há muitos anos, nós não acreditamos no tônus como um estado de contração permanente. Nenhum músculo permanece contraindo permanentemente. Então, o que seria o tônus? Uma definição bem clássica. A gente divide em dois aspectos. Primeiro, o tônus é o estado de turgidez muscular. O que é a turgidez muscular? Quando você vai no açougue e pega um pedaço de carne e pendura ele assim, ele não é uma geleia que vai até o chão e volta. Ele tem uma amarração, vamos falar assim, né? Ele tem uma consistência. Isso é a turgidez muscular. Então, os músculos eles já são preparados da sua anatomia, né, da nossa genética,
justamente para ter um poder de contração. Então, tentando fazer um paralelo também para deixar isso muito claro, nós temos as pessoas descendentes asiáticas, né, que têm um tônus mais baixo, porque essa turgidez muscular ela é menor do que a raça negra, por exemplo. Então, você dificilmente verá um nadador campeão olímpico negro, porque o peso muscular, essa turgidez, essa amarração das fibras musculares é muito grande, quando comparado com o asiático. Mas, em compensação, você vai vê-los campeões em provas de velocidade, em prova de resistência e tudo mais. E essa turgidez muscular, ela é diretamente relacionada com os reflexos, que foi o alvo do nosso estudo. Então, um exemplo. Eu não preciso ficar com a minha boca, esse músculo aqui do meu rosto, ele é chamado de masseter. E ele que fecha a minha boca, a grosso modo, tá? Falando de uma forma bem grosseira mesmo. Eu não preciso ficar contraindo ele permanentemente para minha boca ficar fechada. O que acontece fisiologicamente, naturalmente? Você tem um estado de contração dele, que já é aquele estado de turgidez normal, e sempre que a minha boca tende a abrir, ela dispara um reflexo que faz com que esse músculo se contraia e mantenha-o fechado. Então, o tônus muscular ele é definido pela turgidez muscular e pelas respostas reflexas desses músculos frente aos movimentos. E isso acontece no nosso corpo a todo instante. Quando nós estamos andando na rua, eu não preciso ter um músculo do tornozelo trabalhando, contraindo sempre, para que eu não torça o tornozelo. Ele vai simplesmente contrair no momento em que eu der o estímulo de torção, e a resposta tem que ser rápida o suficiente para evitar que eu contraia e faça aí um movimento de torção. E depois eu posso até entrar um pouquinho mais nesse aspecto, mas só para deixar claro então a questão do tônus, o tônus ele tem a ver com esse estado de turgidez, essa contração, esse estado de flacidez ou não flacidez desse músculo, associado às respostas reflexas que ocorrem milhares de vezes durante o dia do nosso corpo. Então isso é o tônus muscular. Aí a sua pergunta foi em cima do que é hipotonia. A hipotonia justamente é a diminuição da resposta reflexa desses músculos do nosso corpo neurofisiologicamente falando. Então, anatomicamente, existem estudos que mostram que as fibras musculares dos adolescentes com diagnóstico de síndrome de Down são parecidos com os de todos os seres humanos que nós conhecemos. O estado de turgidez. Lembrando que a raça negra ela tem uma turgidez maior do que a raça asiática. Então, o adolescente que tem aí essa alteração genética, né, com diagnóstico de síndrome de Down, ele vai se aproximar, logicamente, de uma turgidez menor, como de uma raça asiática, por exemplo. Mas isso não inviabilizaria a hipotonia desse adolescente, desse adulto, dessa criança. O que está diretamente relacionado a essa hipotonia na síndrome de Down é essa diminuição dos reflexos, da resposta do nosso corpo a esses reflexos. Sim, porque seria uma coisa ligada ao sistema nervoso, né? Exatamente. Exatamente. Aí eu já penso numa outra questão que alguns pais já fizeram, inclusive também sou terapeuta. A hipotonia teria cura, digamos assim, né? Seria como o indivíduo com T21 deixar de ser hipotônico? Ele consegue ser trabalhado, sim, a ponto de você ampliar as respostas reflexas desse indivíduo. Da mesma maneira que você treina o reflexo de atletas, que é muito intuitivo das pessoas entenderem isso, nos adolescentes, nas crianças, enfim, que têm o diagnóstico de síndrome de Down, também isso é treinado. Então, a gente usa a palavra, né, a habituação e a sensibilização. Isso são palavras que o fisioterapeuta tem que utilizar durante a sua terapia, justamente para tentar diminuir a hipotonia.
100% de chance de resolver totalmente? Não, não é assim, porque existe uma maturação neurofisiológica que precisa ser entendida também como normal. Mas lógico que o treinamento melhora, assim, essa resposta reflexa de todos os indivíduos, não somente de quem tem o diagnóstico de síndrome de Down, mas de todos os indivíduos. Porque nosso corpo, quando ele é treinado, ele tem a capacidade de aprender, né? De ter Exatamente. respostas mais rápidas, né? Também existe outra diferença, né? Entre hipotonia muscular e fraqueza muscular, certo? Sim. Eu dou risada porque os nossos alunos de mestrado, doutorado, sempre, às vezes, vêm com essas dúvidas para nós, né? A hipotonia, como eu falei, é o estado de turgidez do músculo associado aos reflexos. A força muscular, ou a ausência da força, fraqueza muscular, ela está diretamente associada ao número de unidades motoras, o número de fibras musculares que eu contraio para fazer um determinado movimento. Então, quando a gente fala de tônus muscular e força muscular, nós estamos falando de duas coisas completamente distintas. Agora a gente falando sobre a hiporreflexia estática e dinâmica, né? Qual seria a diferença? E qual que acarretaria o prejuízo motor, assim, maior no desenvolvimento? Na verdade, quando a gente fala de resposta reflexa, até para aqueles que estão nos assistindo, né, entenderem, é uma resposta, como o próprio nome diz, reflexa, ou seja, uma resposta que eu não penso para que eu faça essa resposta. Então, é a resposta mais primitiva do ser humano. É aquela que quando eu coloco o dedo numa chapa quente, eu primeiro tiro o dedo, porque ele está queimando, isso é o reflexo, e depois eu vou sentir que está queimando o meu dedo, e depois eu vou tomar alguma providência em relação a isso. Então, isso tem a ver também com a sensibilidade articular, da pele e assim por diante. Então, quando a gente fala de reflexo estático ou dinâmico, nós estamos falando da sensibilidade de resposta, da sensibilidade do input, né, das informações que chegam ao nosso corpo e da resposta que eu tenho frente a esses estímulos. Então, no nosso estudo, por exemplo, quando nós falamos de resposta reflexa estática, é aquela resposta em que o paciente não precisa fazer nenhuma adaptação muscular para aquela resposta. Então, a gente usa muito aquele estímulo no joelho, em que o paciente chuta sempre que eu percuto o tendão patelar dele. Isso é uma resposta estática. A resposta dinâmica, que na literatura é uma sigla em inglês de APA, né, de ajustes posturais antecipatórios, por exemplo, quando eu estou na posição ereta, e eu vou fazer esse movimento na parte lateral de levar o meu ombro, o braço aqui na articulação do ombro, né, não sei se está dando para ver, simplesmente levantar o meu braço para frente. O primeiro músculo que entra em ativação é o sóleo, é a batata da perna, lá atrás. Porque se eu não faço isso, meu centro de gravidade me joga para frente. Então, esses ajustes posturais antecipatórios também ocorrem no nosso corpo o tempo todo. E aí é que a gente chama de reflexos dinâmicos. Por isso que no nosso estudo nós colocamos numa plataforma em que fizemos aí o declive de 30 graus para que ele se ajustasse frente a esse estímulo. Então, lógico, num primeiro momento, naquela pessoa que teve uma resposta muito ruim a esse estímulo, o desequilíbrio foi tanto que ela quase caiu. Logicamente, o esperado não é uma queda, é que você se balance e você volte ao seu estado ortostático normal, né? Então, essa é, na verdade, quando a gente fala, só respondendo então a sua pergunta, resposta reflexa estática ou dinâmica, a gente vê somente a diferença que o corpo, na estática, o corpo tem que fazer um único movimento puro e simples, e na dinâmica ele tem que fazer um ajuste muscular completo, né, ao longo de todo o corpo. Sim. Professor, agora você poderia comentar sobre a tríade da hipoplasia cerebelar, hipotonia muscular e fraqueza muscular?
e sua relação no atraso do desenvolvimento? Doutor? Tá. Bom, quando a gente, lógico, vários artigos mostram, né, que o adolescente, criança, enfim, que tem o diagnóstico de síndrome de Down, eles podem apresentar essa hipoplasia cerebelar. A gente sabe a importância que o cerebelo é, né? O cerebelo, para aqueles que não são da área da saúde, é um órgão que fica aqui na região posterior da cabeça, intimamente ligado ao nosso córtex, formando o cérebro de um modo geral, né, tanto o córtex quanto o cerebelo, e ele tem como função aí controlar os movimentos voluntários do nosso corpo, a postura, a aprendizagem motora, exatamente o equilíbrio e o próprio tônus muscular. O cerebelo ele tem essa função, falando também a grosso modo para que as pessoas nos entendam, né? E logicamente ele ajuda aquele APA que eu tinha falado anteriormente, os ajustes posturais antecipatórios, justamente frente aos estímulos que o nosso corpo recebe. Quando a gente fala de hipoplasia cerebelar, ela pode ser dividida em focal ou difusa. E isso, logicamente, o focal ele é menor e a difusa ele acaba tendo um aspecto maior, ele vai influenciar diretamente nas respostas motoras que o nosso corpo vai desenvolver frente aos estímulos. Então, se eu apresento, né, essa tríade, hipoplasia cerebelar, uma hipotonia, que é a diminuição da resposta reflexa e das respostas do nosso músculo frente aos estímulos, e associado com uma fraqueza muscular, certamente as respostas dessa criança, desse adolescente com síndrome de Down, ele vai apresentar uma diminuição frente a qualquer estímulo. Então vai aparentar ser uma pessoa com uma coordenação mais baixa, ele vai apresentar, logicamente a fraqueza já foi mencionada, mas ele vai apresentar respostas muito mais lentas do que uma pessoa tida como com desenvolvimento neuromotor normal, né, tido normal. Então, se nós tivermos essas três associações aí na pessoa portadora com diagnóstico de síndrome de Down, certamente as respostas reflexas e aos estímulos serão diminuídos. Muitos pais, né, eles perguntam para nós sobre a questão da integração entre o sistema sensorial e motor. Você poderia comentar? Claro. Tudo a ver, né? Como a gente está comentando aqui nesses momentos aqui da live, assim, sempre que eu tenho um estímulo, esse estímulo sensorial ele pode ser dividido em vários estímulos, então pode ser de temperatura, de vibração, de dor, e o próprio movimento, né, o desequilíbrio, enfim, vários estímulos. Todos esses estímulos eles chegam na nossa medula e eles são responsáveis por uma resposta. Isso no nível medular. Isso é o que nós chamamos de reflexo. Ao mesmo momento que ele chegou na medula, ele vai subir para o nosso córtex. E ele vai desenvolver uma resposta voluntária frente a esse estímulo. Então, quando a gente fala de sensibilização associada ao tônus e à força muscular, são mais do que imbricamente ligados, né? Sempre que você estiver fazendo uma reabilitação em qualquer desses pacientes, seja um portador, uma pessoa com um diagnóstico de síndrome de Down, ou um atleta que acabou de lesionar um ligamento e está querendo voltar para o campo de futebol, por exemplo, você tem que trabalhar os estímulos além do fortalecimento, além dos outros aspectos, porque são eles que vão fazer com que o nosso corpo se adapte, né? Um exemplo clássico é justamente o reflexo ao dirigir. Se você pode fazer um estudo maravilhoso de vários cadernos, vários livros sobre como é dirigir um carro. Se você não está recebendo os estímulos de buzina, de farol, de outros motoristas, você não treina suas respostas frente a esses estímulos. E a mesma coisa dessas pessoas que têm o diagnóstico de síndrome de Down.
Se você deixar de trabalhar os estímulos, logicamente as respostas vão se tornar diminuídas. E é isso que a fisioterapia e a terapia ocupacional fazem durante a reabilitação. Estimular. E esse estímulo ele não é somente sensorial, mas também motor, né? Então, a sensibilização é a base de qualquer reabilitação para essas pessoas com diagnóstico de síndrome de Down. Aí, pensando nessas relações, então, qual seria a relação entre o sistema sensorial e a hipotonia muscular? Então, lembrando da definição de tônus muscular falado anteriormente, né? Se eu não tenho uma resposta reflexa, satisfatória frente a um estímulo, o tônus ele vai se tornar mais baixo. Então, dando exemplo do masseter novamente, se eu não consigo, se o estímulo é tão fraco que ele não me despolariza o músculo a ponto de fazer uma contração, a boca vai ficar aberta. Então, quando nós damos estímulos de fecha a boca para as crianças, né, com diagnóstico de síndrome de Down, nós estamos trabalhando justamente a resposta motora frente ao estímulo de estiramento desse músculo. Então, a criança, no caso, ela vai colocando no seu aprendizado motor, e isso vai gerando uma memória motora de qual que é a resposta que ela tem que ser feita quando ela começa a abrir a boca. E é isso que faz com que a criança assuma uma posição da boca diferenciada. Da mesma maneira, o treino de sensibilidade de andar com o pé descalço, né, algo que nossos avós falavam, que nossos pais falavam, é extremamente importante, porque você vai dar estímulos de desequilíbrio para essa criança, né, sempre colocando na criança, porque é quando melhor se dá esse tipo de terapia. Uma criança que anda com desequilíbrios no pezinho a todo instante, né, porque pisa na grama, pisa na areia, vai para o cimento está quente, aí ela tem que se adaptar, ela vai desenvolver respostas motoras muito melhores do que se eu colocar um sapato rígido que vai proteger a pelinha desse pé. Então ela não vai ter tanto desequilíbrio, ela não vai ter tantas informações sensoriais que vão fazê-la aprender a responder a esses estímulos. Então a sensibilização é a base de qualquer reabilitação para qualquer tipo de paciente. E a gente, falando um pouco mais assim sobre a hipotonia, alguns pais já perguntaram, né, se tem graus de hipotonia muscular no T21. O que a sua experiência fala sobre isso? Desculpa, cortou um pouquinho. Que teria graus de hipotonia muscular em pessoas com T21. Existe graus? Na verdade, o que existe são mensurações, né, da hipotonia, e não existe uma classificação exata de graduação dessa hipotonia em termos de anatomia e respostas neurofisiológicas. Existe aquilo que a gente está avaliando durante o movimento, como fisioterapeutas que somos, e aí nós damos lá a avaliação seguindo algumas escalas, né? Por exemplo, a escala de Escher, mundialmente conhecida. Mas quando a gente fala do tônus muscular, que ele está associado diretamente ao estado de turgidez muscular, e esse estado de turgidez, veja que eu não vou nem entrar no aspecto reflexo ainda, o estado de turgidez do músculo, ele já é diferente por si. Então, uma pessoa negra tem uma turgidez do músculo muito maior do que uma pessoa asiática. A pessoa asiática ela é mais molinha, o negro ele já é mais firme, né? Então, só aí a gente já vê que tem diferenças de tônus muscular. E aí entra a associação da resposta reflexa, que nas pessoas com diagnóstico de síndrome de Down, ela já é um pouco mais diminuída, e por isso precisa ser trabalhado. Então, eu já tenho um estado de turgidez menor nessas pessoas com síndrome de Down, e também a resposta reflexa menor. Então, sim, existe a hipotonia fisiológica nessas pessoas, né? Mas não existe uma graduação, assim, ele é mais prejudicado ou menos prejudicado. Uhum. É uma questão de estímulos, é uma questão de desenvolvimento. E aí, lógico, também nós temos que lembrar, por exemplo, da hipoplasia cerebelar ou mesmo de outras doenças associadas, né?
só para sair completamente da neurologia, se nós entrarmos na cardiologia, nós vamos ter pessoas com uma dificuldade de oxigenação celular diminuída, por conta de alguma lesão ou de alguma patologia cardíaca ou pulmonar, que também vai interferir na sua performance, vou chamar de atlética, nesse momento da nossa conversa. E aí, lógico, que se eu tenho uma diminuição dessa minha performance, a resposta também vai se dar diminuída. Então, eu tenho tantos aspectos imbrincados, né, para isso daí ser uma resposta fidedigna, que eu não consigo cravar. Aquela pessoa é desse jeito, aquela pessoa é daquela classificação. Mas existem vários mecanismos aí associados que vão garantir a respostas posturais, motoras, em frente aos estímulos sensoriais dessas pessoas com síndrome de Down, né? Agora, falando um pouco mais sobre o artigo, né? Como que foi, assim, resumidamente, o estudo que vocês fizeram e a metodologia utilizada? Então, na verdade, a gente pegou adolescentes, né, com síndrome de Down. Nós utilizamos uma faixa etária aí que ia de 14 a 25 anos, mas foi meramente ao acaso, né? Assim, convite daqui. Pergunta, por que pegou essa faixa etária, né? Convida daqui, convida dali, foi o que apareceu no laboratório, né? Logicamente, os critérios de inclusão envolviam que tivesse ortostatismo, que ficasse na posição de pé sozinha, que conseguisse andar, né? E aí nós fizemos um grupo controle com a mesma faixa etária, então crianças e adolescentes com a mesma faixa etária, para dar as mesmas respostas. E aí nós fizemos o reflexo patelar, que é aquele que percute o joelho, o reflexo aquileu, que é o tendão calcâneo, para justamente você ver a resposta do pé frente a esses estímulos, e como eu já tinha explicado, a questão da plataforma que faz uma desestabilização do pé em torno de 30 graus. Parece muito, mas é bem pouquinho, assim. A pessoa está lá estática, olhando para a parede, e você abaixa sem ela saber, então ela tem aquele susto e ela tem que se readaptar frente a esse estímulo, né? E aí a diferença que a gente viu, né, em termos de milissegundos, né, que é a resposta, ou seja, que o estímulo bate na nossa medula e volta para o músculo para fazer isso, foi em torno de 24 milissegundos no grupo controle, para o reflexo patelar, por exemplo, e 31 milissegundos para os portadores com diagnóstico de síndrome de Down. Então veja que nós temos, em média, aí, quase 7 milissegundos a mais. Se a gente for ver, dá quase 25% a mais. É uma diferença significativa, que foi, logicamente, estatisticamente significativa, mas que mostra aí que eles têm um retardo nessa resposta motora frente ao estímulo, que, logicamente, precisa ser trabalhada para que seja melhorada, o que pode ser altamente melhorado, uma vez que o aspecto do músculo permanece o mesmo. E na estabilidade dinâmica, né, no caso que a gente fez com a plataforma, nós colocamos os eletrodos nos músculos fibular longo e fibular curto, que são os músculos do lado do tornozelo, né, que evitam aí a torção do tornozelo. E aí nós tivemos uma média de 68 milissegundos para o grupo controle e 94 milissegundos para o grupo com diagnóstico de síndrome de Down. Também aí uma diferença de quase 50%, arredondando os números, quase 50%. O que mostra, logicamente, para que a gente compreenda vários aspectos do desenvolvimento dessas pessoas. São pessoas que têm uma resposta reflexa diminuída, sim, o que a gente chama na fisioterapia de hiporreflexia, e com isso associa-se então a hipotonia e a resposta motora frente aos estímulos. Então são crianças que podem cair mais rapidamente, mais facilmente, são adolescentes que desenvolvem um poder de contração mais devagar, são adolescentes que podem ter uma coordenação motora, a palavra pode ser forte, mas ela pode ser
usada como prejudicada, porque ela vai ser diminuída, simplesmente isso. Então, vários aspectos motores serão aí definidos justamente por essas respostas reflexas, que precisam ser trabalhados. Logicamente, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, ele não consegue trabalhar todos os aspectos, porque no nosso dia a dia a gente tem várias formas de desequilibrar muscularmente, de inputs sensoriais. Mas a gente consegue visualizar hoje, com o avanço da terapia, adolescentes com diagnóstico de síndrome de Down realizando atividades muito melhores aí do que muita gente, né? Inclusive com força. Nós temos exemplos de judocas, faixa preta, que demonstram força e nada de hipotonia praticamente no corpo. Então a gente consegue visualizar isso de uma forma muito mais natural do que via-se anteriormente, né, há 40, 50 anos atrás. Então, basicamente, foi esse o desenho do estudo. A gente queria avaliar se existia, sim ou não, uma resposta reflexa diminuída, né, nas pessoas com diagnóstico de síndrome de Down. E no caso, vocês escolheram um músculo reto femoral, fibular longo e sólido abdominante, justamente vinculado aos reflexos, né? Isso. A gente pegou o lado dominante por uma questão de padronização, que é o lado que você domina melhor, então por isso você consegue controlar e a sua resposta vai ser a melhor daquele lado. E a questão dos músculos pela quem é o responsável principal, o motor principal da resposta. Quando você percute o tendão patelar, o reto femoral é que faz com que o joelho estique. Então, por isso nós pegamos esses músculos. E a mesma coisa do tornozelo com o fibular longo e sólido, né? Foi esse o objetivo do estudo. E com esse estudo, né, que vocês realizaram, vocês acreditam que isso possa contribuir para um prognóstico e para a terapia, né? Como um norte, assim, para os terapeutas, né, dessa população? Hoje em dia, quando a gente realizou esse estudo, nós utilizamos um eletromiógrafo um pouco mais complexo, mais caro e tudo mais. Hoje em dia tem barateado muito esses equipamentos, né? Então nós temos equipamentos de biofeedback, por exemplo, que conseguem dar valores aproximados aí para a gente. E inclusive sendo uma forma de treinamento, né? Aqueles videogames com Wii, que a pessoa tem que colocar a bolinha em um determinado lugar, ou mesmo responder a um determinado som, cores e tudo mais. Então, esse estudo ele pode sim servir como prognóstico, né, uma vez que você consegue ter uma avaliação se ele está dentro de um padrão que a literatura mostra de diminuição da resposta reflexa. No nosso caso, por exemplo, pegando uma plataforma aí quase 50% menor o tempo de resposta. Então, se é muito mais atrasado essa resposta, ele logicamente vai ter um desenvolvimento neuropsicomotor mais baixo. Sim. Em contrapartida, se ele se encontra dentro de um valor de normalidade, a resposta e o desenvolvimento dele vai se dar de uma forma mais rápida. E também durante a terapia, porque você consegue mensurar e avaliar se você está fazendo estímulos corretos para que ele tenha o desenvolvimento daquela aptidão. Então, eu quero, por exemplo, estimular o meu músculo do tornozelo, para que meu tornozelo não... Isso para qualquer pessoa, né? Até para idoso que pisa em buraco e torce várias vezes ao dia o tornozelo. Eu posso usar dessas mensurações para avaliar se o estímulo que eu preparei como fisioterapeuta, o exercício que eu preparei para trabalhar aquele estímulo, ele está sendo eficaz. Então, logicamente, a ideia é que ele vai diminuindo aí a resposta reflexa, aproximando-se da média normal, para que você consiga ter uma resposta motora mais próxima também do normal. Então, é uma atividade que hoje em dia está muito mais barato, que o fisioterapeuta muitos têm nas suas clínicas, e que ele pode servir de mensuração, né? Da mesma maneira que a gente mensura dor, da mesma maneira que a gente mensura humor, da mesma maneira que a gente mensura vários outros aspectos fisiológicos do nosso corpo, a gente também pode mensurar o reflexo
para avaliar se ele está sendo melhor trabalhado ou não, né? E, logicamente, criar alternativas terapêuticas que façam com que isso se torne melhor durante a vida adulta dessa pessoa. E no caso, se o profissional não tivesse recurso? Hoje em dia a gente tem muitas universidades, né, como eu mencionei, aqui em São Paulo, a Uninove, ela possui um programa de mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciências da reabilitação, que é totalmente gratuito e aberto à comunidade, né, que é a palavra da universidade. Aí em Presidente Prudente nós temos a Unesp, que eu conheço, muito forte, também com programas de estrito senso. Então, existe essas parcerias das clínicas com essas universidades, porque a universidade tem o interesse desse produção de conhecimento, dessa produção de compreensão dos aspectos que fazem com que a terapia se torne melhor a cada dia, né? Esse é o papel da universidade, e ela tem que ser aberta à comunidade. Então, eu acho que, assim, na clínica do meu fisioterapeuta não é uma aberração. O que eu acho que deva existir é a proatividade desse fisioterapeuta em se aproximar de pessoas e laboratórios que tenham isso. Um exemplo muito comum aqui em São Paulo, que serve de exemplo, é o laboratório do Instituto do Sono, né? Algumas universidades têm esses laboratórios que avaliam o sono das pessoas, então a pessoa vai lá dormir ao longo da noite e são mensurados vários aspectos neurofisiológicos do paciente para você falar se ele está tendo apneia, se não está tendo apneia, se ele está tendo síndrome das pernas inquietas, assim. A Uninove, ela tem um laboratório desse. Quem mais tem? A Unifesp tem um super laboratório desse. Então, cabe a proatividade do profissional, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, de se aproximar dessas universidades e introduzir os seus pacientes, né? Porque, logicamente, a maioria desses atendimentos, digo, nos laboratórios, são feitas pelo SUS, não são nem cobrados. Então, são questões que dá para se adaptar. Vamos usar essa palavra assim, adaptação no sentido da proatividade, né? De conhecer esses laboratórios e se aproximar para fazer as avaliações necessárias para melhorar a sua terapia. E, além disso, para mim, né, depois que eu li o seu artigo, eu penso na questão também da importância do estímulo, né? Porque quanto mais estímulo você dá para esse indivíduo, mais você vai estimulando esse sistema nervoso para ele ter uma resposta mais rápida, né? Porque esse organismo vai aprendendo, né? Então, que nem você citou, por exemplo, por isso que a gente orienta, né, que as crianças, né, os bebês, principalmente, eles devem ficar mais descalços, né? Justamente para começar a sensibilizar, trabalhar essa musculatura intrínseca dos pés, que aí você já mexe com receptores de equilíbrio, né? E as coisas vão acontecendo, mas sempre com bastante estímulo, né? Para esse corpo poder aprender mais rápido, né? Exatamente. Uma pergunta que sempre nos fazem agora como pais, né? Não como professores universitários, não como fisioterapeutas, a minha esposa, né? A Fernanda. O que a gente fez para a Yasmin, que é a nossa filha, hoje com 25 anos, ela tem uma desenvoltura muito grande, assim, motoramente, né? E a gente não consegue ter uma resposta, porque em casa, como é que chama aquele ditado? Em casa de ferreiro de... e peita de pau. A gente nunca trabalhou a Yasmin como uma paciente nossa. Só que também, desde quando ela nasceu, a gente nunca a privou de nenhum estímulo. Então, eu lembro que com 1 mês de idade, ela nasceu no dia 2 de agosto, 1 mês de idade, a gente estava andando com ela aí em Presidente Prudente, e quem conhece Presidente Prudente sabe que tem um período muito curto do ano que fica muito frio aí, né? O resto do ano é muito calor. Mas era justamente nesse período que a gente estava com ela andando no shopping, o pessoal, puxa, mas ela vai pegar gripe, ela vai ficar doente, mas como qualquer criança. E ela brincava no parque como qualquer criança, e ela foi para a escola como qualquer criança, e ela fez fisioterapia como qualquer criança com diagnóstico de síndrome de Down. Então os estímulos existiram.
E se a gente for ver, a nossa vida é baseada em estímulos, né? Essa dualidade estímulo e resposta, ela é constante. Um atleta do atletismo, né, que precisa sair, eles se preparam para aquele silêncio abismal, e aí vem o tiro e ele tem que sair correndo. Aquilo é treinado para que ele diminua a resposta reflexa dele para aquele estímulo. Quem gosta de Fórmula 1 vê, quando a luz vermelha se apaga, inclusive a transmissão de televisão mostra, fulano, o piloto A respondeu em 0,37 milissegundos e o piloto B em 0,29. Ele desenvolveu antes, ele tirou o pé ele colocou o pé no acelerador antes do que o coleguinha do lado. Então, nossa vida é feita de estímulos e respostas. E é isso que faz com que a gente desenvolva boas respostas motoras. E nessas pessoas com o diagnóstico de síndrome de Down, o estímulo tem que ser prevalecente, sempre. Porque é justamente em cima desses estímulos que você vai trazer respostas. Uma outra coisa que a gente costuma falar muito, né, é que a vida é feita de memórias. Então não adianta eu querer proteger meu filho, que tem o diagnóstico de síndrome de Down, dentro da minha casa, colocando sapato, colocando roupa, né, mumificando essa pessoa, que ele não vai ter memórias, ele não vai ter respostas. Então como é que eu vou reagir a um carro buzinando quando eu estiver atravessando a rua? Eu só vou saber quando o carro buzinar e eu me assustar. Tem pessoas que correm, tem pessoas que param, né? E é isso que vai ser treinado. Lógico que não esse exemplo, porque ele parece até meio trágico, né? Mas a nossa vida é feita de respostas frente a estímulos. Então, a resposta que esse trabalho científico nos deu é que sim, existe uma necessidade de trabalho sensorial, estímulos, para essas pessoas com diagnóstico de síndrome de Down, mais do que qualquer outra pessoa. Mas que são facilmente treináveis e que eles são trabalhadas a ponto de melhorarem, como exemplo que eu dei, né? Vários casos de pessoas com síndrome de Down que desempenham papéis esportivos ou mesmo artísticos, de dança, muito melhor do que qualquer outra pessoa, né? E isso é evidente nos exemplos, vários exemplos que a gente tem hoje aí nesse universo, né, de pessoas com síndrome de Down. Sim, aí entra uma questão também que a gente sempre fala aqui, né, nas Unimúltiplas, que a gente tem que deixar a criança ser criança também, né? Ela não só se encher de terapia, né? Ela fazer outras atividades, né, esportivas, lúdicas, né? Se for possível, estiver dentro do horário, do orçamento da família, né? Porque ela vai ter mais memória, né? Ela vai estar mais exposta a estímulo e com isso o corpo vai aprendendo para ter melhores respostas, né? Sim. A questão da memória é uma memória motora, inclusive, né? A gente sabe que o nosso corpo aprende e existe essa memória motora frente a esses estímulos. Então, não tem muito segredo, né? É justamente isso. A criança tem que ser criança, o adolescente tem que fazer as atividades de um adolescente e nunca os pais ficarem poupando esse indivíduo, esse ser, porque essa poupação aí não traz esses estímulos, essas respostas. Então ele tem que aprender aquela coisa também das nossas vozes, né? Ele tem que aprender a cair e a levantar sozinho. Não adianta eu ficar levantando por ele, porque, é lógico, uma hora ele vai aprender a levantar sozinho, mas vai demorar mais do que aquele que caiu e levanta sozinho, né? Pensando em algo que não tenha machucado e tudo mais, pensando como pai, né? Mas os estímulos são muito importantes. Os estímulos são primordiais para o desenvolvimento motor das crianças, dos adolescentes. E, logicamente, se você consegue mensurar com um instrumento quantitativo, como é o eletromiógrafo, o biofeedback, enfim, é muito mais interessante. Ou, caso você não tenha nada disso, você consegue fazer mensurações qualitativas, apenas com o aprendizado e o olhar, né, do treinado de um fisioterapeuta, por exemplo. E são esses estímulos que precisam ser melhorados a partir dessa mensuração. Esse é o ponto primordial de qualquer terapia. E pensando
estando nessa linha de estudos, você sabe de mais estudos sobre isso ou não? Se ocorreram mais estudos com mais, aprofundaram mais? Não, então, o nosso grupo aqui na universidade, ele tem desenvolvido alguns estudos com pessoas, né, com diagnóstico de síndrome de Down. A própria Fernanda, né, que também é professora universitária e pesquisadora, ela tem um grupo que ela desenvolve estimulação transcraniana, estimulação elétrica transcraniana, justamente para tentar ativar esse córtex da mesma maneira que nós fazemos com os inputs sensoriais. Então, eu posso estimular a articulação do tornozelo para que ele não caia, para que essa informação seja aprendida aqui no nosso cérebro. E ela também faz esse estímulo diretamente no cérebro para aprimorar isso. Existem outros trabalhos, mas assim, a gente não tem aprimorado muito, não é somente essa linha de pesquisa que a gente trabalha na universidade. E mundialmente a gente tem vários trabalhos com pessoas portadoras de síndrome de Down, mas também mais distantes, né? Conhecendo a neurofisiologia, porque hoje em dia a evolução deles está sendo de uma forma tão ampla e tão rápida que eu acho que os estudos não estão conseguindo acompanhá-los, né, nesse aspecto, que é muito bom, principalmente para mim, que sou pai de uma pessoa com diagnóstico, mas a gente, sim, tem trabalhado algumas coisas que vem ajudado aí no desenvolvimento dessas pessoas. Tanto que a gente vê hoje a expectativa de vida dessa população, ela está bem maior, né, do que há 20 anos atrás, por exemplo. Os estudos foram avançando. Hoje em dia existem vários estudos nutricionais, né, que ajudam a compreender melhor o sistema dessas pessoas, que conseguem, inclusive, auxiliar na melhora, por exemplo, na proteção contra outras doenças associadas, enfim, só para citar um exemplo. Da mesma maneira, eles têm desenvolvido um aspecto de normalidade muito maior, então você vê-los trabalhando, você vê, às vezes, até casando, saindo de casa, morando sozinhos. Eu particularmente, conheço 2 adolescentes, né, adultos, na verdade, que se deslocam por São Paulo sozinhos, né, de metrô, ônibus. Então, a gente tem visto uma evolução muito maior deles, e isso é fruto do cerne da nossa conversa, né, dos estímulos. Por que essa pessoa aprendeu a andar de ônibus, aprendeu a andar de metrô? Justamente por conta de uma necessidade, de um estímulo que foi imposto a ele. E isso tem feito com que eles tenham uma sobrevida muito melhor, de qualidade maior. E eu acredito que essa qualidade maior, né, essa saída de casa, essa coisa da inanição de ficar em casa sem fazer nada, tem feito com que eles tenham uma vida com uma qualidade muito maior, e que tem feito com que eles tenham alcançado aí idades muito maiores também, adulta. Então, tudo está interligado. Porque a saúde mental influencia muito, né? E a questão também de você acreditar, né? A gente vê um indivíduo, apesar dele ter uma trissomia, ele é um ser humano, né? Então a gente tem que ver aquela criança como criança também, né? Tudo isso. São muitos aspectos, né? Exato. É verdade. Uma curiosidade minha mesmo, né? Podia ter na nossa conversa. Você falou da questão da estimulação transcraniana. Ela é realizada junto com o estímulo ou é só, por exemplo, eu vou estimular a área motora, e aí o estímulo motor é feito junto, ou só a estimulação? Porque eu já vi sobre isso também, né, que você dá o estímulo externo e fazer a estimulação no local também, do sistema nervoso. Isso, esse estímulo elétrico transcraniano, ele é feito, logicamente, ele pode ser feito durante uma atividade, concomitante a essa atividade, justamente para gerar um aprendizado maior, ou também ele pode ser feito
pré-atividade, né? Ou pós-atividade, para fixar a memória. Então, existe justamente nisso que esse grupo, liderado pela professora Fernanda, no caso, tem trabalhado. Alguns estudos que mostram se você deve estimular junto da atividade ou mesmo independe para você gerar essa memória motora. São feitos alguns aspectos aí que eu não saberia te responder muito bem, porque não é a minha linha de pesquisa. Sim, mas é bacana saber que tem estudos nessa área, até para a gente buscar papers, né, artigos sobre isso, né, e trazer para a nossa prática clínica, né. Esse já é um equipamento um pouco mais caro, né, um pouco mais custoso, a terapia, inclusive, mas que tem se mostrado muito satisfatório. Então, tudo isso tem sido associado ao que a gente estava falando, que tem dado uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, né? Até porque com o tempo a tendência é se tornar mais comum esse tipo de terapia, né, de tratamento, de estímulo e baratear, né. Demora um pouco, mas são as tendências, né, de novas técnicas. Eu lembro que quando eu era estudante ainda, a gente não tinha muitas empresas nacionais que faziam estimuladores elétricos. Hoje o estimulador elétrico, né, um equipamento de choquinho, como o pessoal costuma falar. Portátil desse tamanho, eu tenho um desse. São portáteis e mais baratos, né? E a mesma coisa vai acontecer com isso, com a cotidianização, né, desses equipamentos, primeiro da compreensão, por isso que os estudos são importantes, por isso que a compreensão, a produção do conhecimento, a produção do saber científico ela é importante, porque ela vai cotidianizar a utilização nas clínicas, e isso certamente vai baratear, né? Com certeza vai baratear, e tudo isso é para o desenvolvimento, é para o bem-estar, é para a qualidade de vida dessas pessoas. Então, são aspectos aí que a gente vai ver cada vez mais próximos das clínicas e das pessoas que estão nos assistindo. Com certeza. Professor, você quer acrescentar coisa? Na verdade, eu gostaria de primeiro agradecer, né, o convite, como eu falei, é um enorme prazer estar, mesmo que distante, voltando a Presidente Prudente. É um lugar que minha filha nasceu aí em Presidente Prudente, então eu tenho um carinho enorme por essa cidade, pelas pessoas que convivi, né, dentre elas aí, em nome da professora Tânia, que fez esse convite também, todos os demais professores da Unesp. O Augusto também ficou super feliz, porque ele e a Tânia são parceiros, né? Então, ele também ficou super animado, viu? O Augusto me deve uma visita. E ele entrou. Oi, Yasmin, tudo bem? E essa é Yasmin, minha filhinha. Meu paizinho, seu Carlos, meu professor. Fala oi pra todo mundo. Oi. Eu assisti a live dela. E Yasmin, você já participou da galera do Clique, não é? Sim, é verdade. A minha irmã também. Eu tenho uma irmã do P21, a Emily Luiz, ela participou também da galera do Clique. Você conhece a irmã dela? Pô, não muito. É que são várias, tem pessoas que... Você perguntou o nome da irmã dela? Me perguntei. Então pergunta. Emily Luiz. Qual é o nome da sua irmã? Emily Luiz. Nome bonito. Ai, obrigada. O seu também é lindo. Obrigada. É que é muita pessoa, não consigo lembrar. Sim, não. Normal. É normal esquecer o nome e eu foto da imagem, né? Nunca se sabe. Então somos duas, porque eu também não sou boa de gravar nome. Nem eu. A Yasmin, daquilo que a gente estava falando dos estímulos, né? Ela atua nesse grupo da galera do Clique, que são fotógrafos, é uma escola de fotografia e que eles atuam como profissionais de fotografia em eventos. Ela atua também numa ONG chamada Chefes Especiais, que ensina culinária, então ela fez já curso de carnes, de doces, né? Confeitaria, culinária e o preparo das carnes. E eles também fazem eventos para empresas, então também fazem esses atendimentos, e ela tem enveredado aí para outras atividades que logo, logo vão aparecer no Instagram dela, com trabalhos diferentes, né? Ela recentemente dublou aí um desenho, então esse desenho
Vai ser bacana. A gente só não pode contar ainda, né? Não pode aparecer o filme, não série. Não, mas ela desenvolveu esse trabalho aí de dubladora, então são trabalhos bacanas que tá fazendo. Parabéns! Na verdade, ela é gostosa, né, cara? O fotógrafo é o único fotógrafo do profissionalismo, é a única que existe no Brasil. E gastronomia também, são os únicos. Muito bacana. O Augusto está nos assistindo, viu? Ele acabou de mandar uma mensagem falando, estou aqui. É um fofo, eu adoro ele. Somos dois. Manda um oi pro Augusto. Tá bom, Augusto. Adoro estar com você. Pena que você não tenha nos visitado. Então, por favor, a Yasmin tá te chamando aqui em casa. Muito obrigada, viu, professor? Foi uma honra. Foi uma aula. Muito obrigada, viu? Imagina, eu só tenho a agradecer e sempre à disposição, sempre que for necessário aí, porque é o que a gente faz, né? Produção de conhecimento e transmissão desse conhecimento. Como eu aprendi com os meus mestres aí da Unesp, né? Representado pela Tânia, pelo Augusto aqui na live, que são pessoas que nos ensinaram isso. A gratuidade de você ensinar aquele que vem depois de você é a maior das nossas ferramentas. Então, eu que só tenho a agradecer. Então, tá bom. As Unimúltiplas estão muito gratas. Muito obrigado. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor.